Pessoal, está gravando já? Bom, olá a todos. Bem, nesse vídeo eu vou fazer alguns comentários, tá, a respeito dos relatórios, mais precisamente da correção deles, tá? Eu já havia prometido que eu ia fazer esse vídeo depois eu terminar de corrigir. E, bom, o que é que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou comentar algumas coisas a respeito da correção, tá? Acho que todo mundo já recebeu o relatório corrigido, o pessoal que foi para o laboratório, tá bom? Então eu quero que vocês olhem as correções que eu fiz ao longo do texto, eu deixei anotado, tá bom? Para que vocês não voltem a repetir esses mesmos erros. E também tem algumas observações que eu faço lá para você melhorar, enfim. Só outra consideração que eu queria fazer antes de começar. Pessoal, eu fui para a galera do laboratório, tá? Eu fui bem generoso na nota, tá bom? Porque é a primeira vez que vocês estão fazendo relatório, né? E devido a esse formato que a gente está tendo, fica um pouco difícil eu explicar algumas coisas, né? Então, como eu tive que particionar a turma em várias aulas, né? Basicamente, eu estou dando deixa eu ver aqui. Eu dei 8 aulas para dar uma prática, né? Então, eventualmente, eu esqueço de falar alguma coisa para uma turma e para outra. Então, meus procedimentos foram um pouco diferentes, porque eu não segui um roteiro fixo, né? Determinado, como nos anos anteriores, devido a esse improviso que a gente fez aqui, tá? Então, eu levei isso em consideração. Tanto é que, basicamente, a menor nota foi 8, né? Então, aí foi 8 foi o mínimo que eu dei aí para quem fez o relatório um pouquinho mais ruim, tá? Mas assim, por isso que eu corrijo o relatório, marco lá os erros, para vocês não voltarem a cometer, e assim no próximo relatório eu posso ser bem mais rigoroso na correção, né? Porque eu vou pressupor que vocês não vão cometer esses mesmos erros, tá bom? Beleza. Pessoal, apesar de nesse vídeo específico, eu mostrar alguns relatórios da galera que fez o laboratório, essas considerações que eu vou fazer aqui ao longo do vídeo também servem para o pessoal da simulação, porque eu terminei de corrigir agora há pouco, né? Eu estou gravando isso aqui na madrugada de segunda, né? Que é o único horário que não tem nenhuma zoada, né? Tá bom? Mas é isso aí. Então, os dois aspectos, para quem viu as correções que eu fiz, né? Basicamente eu levo em consideração, pessoal, na minha correção, dois aspectos, né? A formatação e o conteúdo do teu documento. Com respeito à formatação, gente, eu quero que vocês entendam, né, qual é o meu critério. O meu critério não é que vocês tenham que fazer tudo na régua, né? Seguindo o modelo, exatamente como está no modelo lá. O tamanho da fonte, espaçamento, não é sobre isso, tá bom? Tanto é que o modelo é apenas como referência, mas inclusive alguns alunos vieram me perguntar se poderia fazer em LaTeX ou em outro modelo. Eu disse que poderia, contanto que esteja de preferência na norma da ABNT e que esteja bem formatado. Por quê, gente? Formatação, ela diz respeito à organização do teu documento para quem vai ler. Então, o motivo de eu prezar pela formatação não é meramente estético, e sim de praticidade e organização para quem vai corrigir, para quem vai ler o teu documento. Então é importante que ele esteja bem dividido, né? Esteja bem formatado, né? Porque a má formatação, sei lá, de tabelas, equações, na própria margem da folha, a divisão dos capítulos, ela atrapalha a leitura do documento, tá bom? Entendeu? Então dificulta para mim, inclusive até analisar os teus dados, tá? Então não é uma questão meramente estética, não é porque eu acho feio e vou tirar ponto, não é isso. Tem a ver mais com a praticidade do objetivo do teu relatório, que é mostrar o que você fez, né? E isso atrapalha uma formatação ruim, tá? E a questão do conteúdo, né? Ver se o que você descreveu foi coerente com o que você fez na bancada
e se você entendeu de fato o que você fez. Porque, vamos lá, isso aqui, gente, como eu falei no vídeo anterior, um relatório ele não serve só para você descrever o que você fez. O objetivo não é esse. Porque eu sei o que vocês fizeram. Eu estava dando aula para vocês no laboratório, tá? Então, o objetivo não é descrever exatamente o que vocês fizeram no laboratório, não. É descrever o procedimento que vocês fizeram na bancada e relacionar isso com os resultados teóricos, tá bom? É fazer a comprovação de teorias que vocês veem em sala de aula, tá? Então, o laboratório ele é uma aula, então vocês têm que aprender alguma coisa disso, tá bom? Então, por isso que vocês vão ver que um dos erros mais frequentes foi que o pessoal não fez os comentários necessários do que estava fazendo, né? Só apenas descreveu e não comentou, né? Não fez um comentário um pouco mais pertinente sobre o que estava fazendo, sobre o resultado em si, se ele comprovava, né? Se corroborava o que ele tinha visto em sala de aula ou tá na teoria. Muita gente não fez isso, tá? Que é o principal, basicamente, de um relatório, são as conclusões, tá bom? Então são esses dois aspectos que eu vou mostrar para vocês. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar alguns trabalhos de alguns alunos, tá? Eu não vou mostrar o nome nem a nota, tá? E basicamente eu vou começar dos trabalhos que eventualmente receberam nota mais baixa, então tiveram mais erros. E depois eu vou mostrar alguns trabalhos foram os melhores que eu vi até agora, né? Acho que basicamente vai ser uns 10 trabalhos que eu vou analisar aqui, mas vai ser rápido, tá? Eu também não quero estender muito a duração desse vídeo aqui. Então, vamos começar, tá bom? Vou mostrar aqui. Só mais uma coisa, tá, gente? Para o pessoal que está fazendo a simulação, eu falei que eu ia ser um pouco mais rigoroso. Por quê? Porque é o seguinte, a galera que está indo no laboratório, o principal é eles irem lá fazer a prática. E eu estou vendo eles fazendo a prática. Então, o relatório que eles fazem depois é apenas mais complementar. Para o pessoal que... Até porque também eles se comprometeram a vir no laboratório, apesar de todos os riscos e tudo mais. Então, é injusto eu zerar a nota ou dar uma nota muito baixa, né, pelo que eles fizeram. Agora, o pessoal que está fazendo a simulação, eu vou ser mais rigoroso. Por quê? Porque o relatório, tá, digamos assim, é a única maneira que eu tenho, de fato, de avaliar a pessoa. Porque ao contrário do pessoal que está indo para a prática, né, física, eu estou vendo eles lá fazendo as coisas. E a galera da simulação não estou vendo o pessoal fazer a simulação. Entendeu? Então, o que vocês fizeram tem que estar no relatório. Então, a minha avaliação vai ser toda voltada para o relatório que vocês escreveram lá. Então, por isso que eu vou ser bem mais criterioso, porque o teu trabalho é aquele documento PDF que vocês estão me enviando, tá bom? Bom, agora vamos começar, né? De fato, já falei demais. Bora lá começar a nossa análise, né? Opa, vou começar aqui, bem. Vou começar com esse relatório aqui, tá, gente? Bom, ele fez o sumário, bonitinho, né? Introdução, objetivo, conclusão, referências, ok. Agora vamos... Esse aqui foi um dos que receberam nota baixa. Vamos lá. Introdução. Primeiro erro, né? Formatação. Cadê a numeração do capítulo? Tá? Vamos lá, volta para o sumário. É 1, né? Não tem dizendo 1. Tá aqui a página, ok? Ó, sem um espaço nisso. Ó, aqui também tem outro erro de formatação, né? Esse aqui não é tão grave. Eu não tiro ponto disso aqui. Mas, gente, o texto começa com aquele recuo típico do parágrafo, né? Ó, o texto também tem que ser justificado, e não está justificado, ó, ele só está alinhado à esquerda, né? Formatação também. Ó, esses errinhos aqui, ó, não prejudicam de fato a leitura, mas tem um modelo, isso no mínimo significa que você não... que a pessoa não teve compromisso, né, de formatar. Aqui ele fala que tá tudo ok.
Pessoal, figura tem que ser aqui em cima da imagem, tá? Não é abaixo. Abaixo fica a fonte. Tá bom? Vamos lá. Vamos seguir. Circuito elétrico, como está os resistores. Também não está alinhado, né? Figura tem que, a legenda da figura tem que ser em cima. Não tem recuo de parágrafo. Continua muita coisa errada, né? Ok, a introdução dele foi boa, tá? Ó, falou aqui dos circuitos elétricos. Foi até 2 páginas. Ok, foi boa. Você vê que continua, né? Você vê que continua sem numeração dos parágrafos. Vamos lá, vamos para o procedimento, que é o principal. Gente, você tem que colocar o esquemático da figura, mas não desenhado, tá bom? Isso aqui é um erro. Por quê? Quando você for desenhar um esquemático, abra um programa de simulação e monte e tira o print, tá bom? Não, mas não desenhe, tá? Senão se desfaz, tá certo? E outro erro no conteúdo. Ó, na prática foi proposto montar um circuito com 3 R1, R2, R3. Ó, em nenhum momento ele fala o valor desses resistores aqui. Tá vendo? Então, como é que eu vou adivinhar aqui, né? Ele só colocou os resistores e não falou o valor, né? Ele falou aqui, eu acho. Cadê? Ó, nem nos materiais ele citou o valor dos resistores. Então, ó, mais um furo aí, né? Tem um errinho de formatação básico. Ó, aqui, você vê que a figura está muito longe, né? Isso aqui também é formatação. Vamos lá. Vejam aqui, gente. Agora o conteúdo, né? A tabela I1. Ó, ele nem especificou que era I1, nem I2 e nem I3, né? Você perceber aqui. Vamos lá, percebam aqui. Eu não sei o que é I1, I2 e I3. Ó, não tem nenhuma indicação na figura. Eu estou pressupondo que 1 seja isso aqui, I2 seja isso e I3 seja isso. Agora vamos lá ao conteúdo. Ele colocou aqui, né? Mediu a corrente. Esses valores estão coerentes, pessoal, com a lei de Kirchhoff? Estão? Eu acho que não, né? Claramente não estão. Mas ele não fez nenhuma consideração a respeito disso. Nem falou que estava errado, nem falou que estava certo. Tá? Então, aí uma coisa se... Então, é um erro, né? Então, mediu-se também a tensão com o auxílio do multímetro, né? E anotou-se na tabela 2 abaixo. Eu falei lá naquele vídeo anterior que se você usa a referência da tabela, não precisa disso aqui, gente. Tabela 2 abaixo, tá? É redundante. Vamos lá. Aí ele mediu aqui, né? As resistências, as tensões. Aí eu te pergunto, tá coerente com o valor da fonte? Tá, né? Ele colocou aqui, total. Mas ele colocou aqui só na tabela, não fez nenhum comentário a respeito disso. Entendeu? Então, basicamente, aqui no procedimento ele só jogou, ó, percebam. Ele só fez jogar os valores e não comentou nada, praticamente nada. Bom, então, ó, aí foi para a conclusão. De acordo com os experimentos, conclui-se que os valores experimentais se aproximam muito dos reais. Ok. Com a tensão, o valor da tensão total, circuito do experimento, que está errado também, né? Foi de 8,1 volts. A margem de erro se dá por conta da condutibilidade. Bom, a conclusão dele até que foi boa, mas o procedimento não foi feito quase nada, né? Então, se teu procedimento tu não descreveu muita coisa, a tua conclusão também não vai ter muita coisa para se falar, tá bom? E tá aqui as referências bibliográficas. Então, pessoal, o erro aqui foi muito de conteúdo, né? Basicamente não escreveu nada, né? Só colocou uma tabela, 2 tabelas, uma figura, nem colocou foto do circuito, nem nada, né? Não foi feito nenhum cálculo, nenhuma comparação, nem nada, né? Então, aí muito errado isso aqui. Beleza? Vou fechar esse. Opa, não.
Eu entreguei aqui o nome da pessoa. Vamos lá, para o próximo, né? Aqui o sumário. Vamos descer aqui mais embaixo. Introdução. Tá sem página, né? Como muitos fizeram. A questão das páginas, pessoal, eu vi, depois eu fui ver que o modelo tá sem a página também, né? Mas assim, teve gente que percebeu e mesmo assim colocou, né? Então, também tem um bom senso, né, gente? Até porque se teu sumário tem página, número de página, é lógico que teu documento tem que ter página, né? Isso é lógico. Então vamos lá. A introdução, né? Pode-se dizer, porque qual o erro aqui? É o erro conceitual de conteúdo. Pode-se dizer que o circuito elétrico é um modelo matemático que se comporta como circuito real. Esse aqui esse conceito que está errado, né? Acho que eu entendi o que a pessoa quis dizer, contudo ela escolheu as palavras erradas, né? Então, se atentem à questão da escrita também, tá bom? Vamos passar aqui. Cadê? Desse modo foi estudar um circuito puramente resistivo. Então tá aqui a figura. Aí faltou a fonte, né? Aqui embaixo da figura só tem o nome da figura, mas faltou a fonte. Colocou os valores, ok, pronto. É isso aqui. Ao contrário do anterior, né? Só colocou os resistores e um desenho feito à mão. Aqui tá correto, tá? Conformidade conforme as leis de Kirchhoff. Ó, lei de Ohm, aí numeração, tá correto. Objetivo da prática. Pessoal, o nome daquela plaquinha lá que a gente fez as montagens é protoboard, tá? Então vamos lá para o procedimento. Ó, esqueceu aqui da numeração, né? Eu acho que foi só aqui, tá vendo? Esqueceu da numeração. Ó, foram colocados na placa de ensaio. Aqui está descrevendo o que foi feito, né? Foi ligada a fonte, blá 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 blá. Ó, fonte, sem fonte, né? Você coloca o próprio autor quando você tirar as fotos. Vamos lá. Logo em seguida foram calculadas as tensões e as correntes em cada resistor, fazendo uso da lei de Ohm, 0,1. Isso aqui, gente, quando vocês se referirem a uma equação, tá? Usem a palavra equação, ok? Por quê? Porque as referências, elas também são numeradas. Então, isso pode confundir com a referência. Isso é um estilo de chamada de referência muito comum, que é quando você coloca o número, ao invés do nome do autor. Então, você coloca aqui, ó, fazendo uso da lei de Ohm conforme a equação 1. Tá? Então, sempre botem a palavra equação, senão confunde. Tá aqui a leitura, né, das tensões, colocando um valor na tabela. Esse valor aqui está coerente, né? Vocês estão vendo, né? Resistor real, o valor das correntes. Valor das correntes, né? Tem um errinho aqui de ortografia. Ó, você vê que a pessoa colocou os valores que mediu na tabela, tudo ok por enquanto. No entanto, não houve nenhum comentário, né? Mais uma vez, só jogou os resultados e não comentou nada, né? Qual o motivo de da pessoa estar fazendo essa medição? Qual é? Aqui só está descrevendo, jogou os valores aí e não falou nada, né? Nem disse que estava errado, nem disse que estava certo. Enfim, esse é erro de conteúdo, né? Não está coerente com a proposta da aula. Ó, então aqui foi o outro procedimento, né? Que foi determinar o sobreaquecimento do resistor, que a maioria do pessoal fez, né? Que não está justificado. Então, a pessoa colocou, o resistor usado no experimento tinha resistência de 68K, tá? Assim foi calcular sua máxima tensão para uma potência genérica. Ó, isso aqui está errado, não é uma potência genérica, né? Eu entendi o que a pessoa quis dizer, mas ela escolheu novamente o termo errado, né? Uma potência de referência, né, de sobretensão, tá? Aí calculou, beleza, mostrou o cálculo, tranquilo. Ó, dessa forma, ao expor o resistor a uma tensão maior que isso, ele começa a aquecer, né? Aqui foi até ok, mas pecou muito no conteúdo, né? Como falei. Aqui no conteúdo do experimento só fez descrever, mas não comentou nada. Aqui é a conclusão. Alguns são, ó.
Aqui botou tesão no lugar de tensão, né? Engraçado, mas tá errado. Aqui são alguns erros mesmo de escrita, de ortografia. Aqui, ó. Ainda foi possível analisar, né, que ao se pôr uma tensão máxima suportada em um resistor, ele aquece devido à potência excedente de transformar em calor, né? Isso aqui está conceitualmente errado. Mais uma vez, eu entendi o que a pessoa quis dizer, mas novamente ela escolheu as palavras erradas, né? Que torna a afirmação dela errada, conceitualmente falando. Por isso, pessoal, treinem a questão da escrita de termos técnicos, tá? Para isso, eu recomendo vocês a lerem o livro texto de Circuitos 1 ou de qualquer outro livro texto da disciplina, tá bom? Porque lá você vê o autor escrevendo e explicando o fenômeno que ele está estudando ali, que ele está mostrando, e é só replicar essas mesmas palavras, né? O mesmo estilo que ele usa para escrever, tá bom? Então leiam o livro texto e vejam como o autor faz as considerações dele, tá? Partindo para a próxima aqui. Acabou isso aqui, tá? Então, mais uma vez, vamos partir para o próximo. O sumário está ok. Vamos ver aqui o tempo de gravação. Acho que está bem grande já, né? Aqui não dá para ver. Vamos lá. Introdução. A análise de um circuito significa descobrir quais tensões correm em cada elemento. Bom, ó, a introdução dele foi só isso aqui, né? Foi só basicamente um parágrafo. Cadê a fundamentação teórica? Não tem, né? Só falou aqui alguma coisa. Então, a nota já não vem muito boa, né? Ó, aqui vem um errinho aqui de formatação, né? Não custa nada você colocar aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso denuncia desleixo, né? Puro e simples. Ó, aqui não tinha nada, né? Procedimento experimental. Ou desenvolvimento não tem, né, gente? Isso aqui estava no modelo. Mas não é isso, tá? Ou é procedimento experimental ou é desenvolvimento. Tá bom? Não é para colocar literalmente isso aqui. Ó, só que aqui ele faz a fundamentação teórica, pelo menos uma parte da fundamentação teórica aqui. Até eu coloquei, né? O comentário foi o seguinte. Ó, esse parágrafo todinho aqui, esses 3 parágrafos eram para estar na introdução, né? E não aqui. Aí o experimento começa aqui mesmo, né? Produção. Aí escolheu resistores da ordem de K, que não sei o que é K, e não explicou. Isso aqui está muito estranho, né? Então, novamente escrita. Aí dá os valores de resistência. Foi colocar numa fonte de 10 volts. Montando segura a figura 1. Qual foi o problema aqui? Aqui, medindo, ó, vamos lá. Aqui ele dá os valores de resistência, tá? Montado conforme a figura 1. Cadê a figura 1, né? Olha, percebam que aquilo que eu falei para vocês, né? Um aspecto bem importante. Quando você referencia uma figura, gente, você tem que colocar a figura o mais próximo possível de onde você está referenciando ela. Ó, montando o circuito conforme a figura 1. Aí faz várias outras coisas aqui, aí eu tenho que ficar procurando a figura 1. Cadê a figura 1? Tá bem aqui ainda. Aí eu tenho que voltar para ler de novo. Então você tem que colocar a figura aqui. Depois você coloca o resto. Entendeu? Isso aqui não chega a ser isso aqui não é um erro de formatação nem nada do tipo. Mas, é como eu falei, atrapalha a minha análise, tá? Então, isso é bem chato. Bom, medindo as medidas, né? Escrita, né? Tá redundante isso aqui. Foi encontrados valores menos 3, né? Onde os cálculos saíram das equações. Isso aqui não tem nada a ver, né? Como assim? Você está medindo coisas, como é que ele... Ó, isso aqui está sem nexo, né? Basicamente. Por quê? Ele está medindo coisas aqui e aqui ele apresenta uma série de equações que eu não entendi por que estão aqui, né? Olha, onde os cálculos saíram das equações. Mas que cálculos? Não calculou nada aqui. Aqui só está medindo coisas, né? Não entendi. Aí, segura a figura 1 e acabou. Acabou. Cadê o resto das coisas? Eu tenho certeza que a gente fez mais coisas que isso. Então, vejo que o relatório não teve, basicamente, né? Ele só mediu
o resistor, a tensão e foi embora. Praticamente foi isso, né? Pelo que ele descreveu aqui. E ainda ele está bem errado nessa aqui. Fonte própria, né? Fonte própria, né? Você coloca próprio autor, ou bota autoria própria, tá? Tá bem ruim, né? Esse relatório aqui. Ó, agora isso aqui foi interessante, isso aqui, gente. Vamos lá. Análise de circuito pode ser um processo envolvente para circuitos complicados. Eu não entendi esse adjetivo envolvente, mas beleza. Uma habilidade importante na engenharia é aprender a dividir problemas complicados em partes mais simples. Isso é verdade. Decompor problemas pode parecer lento no começo e você pode se sentir impaciente. Gente, vamos lá. Vamos lá, eu vou continuar aqui, né? Isso aqui foi bem engraçado, né? Bom, no entanto, dividir problemas em partes menores é o coração da arte da engenharia. Tá bem bonito, tá literário, mas foge totalmente do tom de um relatório técnico, né? Então isso aqui, gente, evitem isso, tá? Pode parecer lento no começo e você pode se sentir paciente. Gente, jamais escrevam isso aqui, tá? Você tá quebrando a quarta parede de um filme, por acaso? Isso aqui tá muito errado, né? Você- Parece aquela coisa de autoajuda, né? Mas enfim. A conclusão que é boa não teve, né? Basicamente. Cadê a discussão dos resultados? Né? Não teve. Então parte para a próxima aqui. Vamos lá. Introdução não teve a página. Vamos lá. Ó, faltou numerar as equações, tá? Então tá aqui. A introdução foi boa, tá, gente? Ó, você vê que ela faz essa pessoa faz a introdução teórica, a fundamentação, com as equações, com as leis de Kirchhoff, mostrando, tá bom? Aqui foi só um errinho de escrita, de formatação, que esqueceu aqui, talvez, né? Aqui também, ó, esqueceu, não revisou, né? Ó, resistores 2 na faixa de kΩ e 1 em ohms, né? Era mais fácil ter colocado os valores exatos, se você mediu, né? Aqui, ó, multímetro e voltímetro. São a mesma coisa, né? E estavam no mesmo aparelho. Então, presta atenção nisso, né? Não precisa colocar isso aqui, né? Material para anotação. E a protovolt. Vamos lá, vamos seguir. Procedimento experimental. Começou-se, isso aqui está meio errado, né? Valores resistores. Ó, isso aqui diz respeito ao quê? Ao conteúdo, né? A primeira coisa que a gente fez não foi medir os resistores, não, né? A primeira coisa que a gente fez no laboratório foi determinar a leitura do código de resistores, tá bom? Que vocês aprenderam lá. Isso não estava na teoria, então vocês tinham que descrever isso, tá? Muita gente não descreveu, tá bom? Vamos continuar. Os valores anotados. Ó, 3 resistores com capacidades semelhantes. Não é capacidade, tá, gente? É com valor nominal semelhante. Ou valores nominais próximos. Isso aqui também é escrito, tá? Ó, os valores anotados foram esses aqui. Respectivamente. Ó, isso aqui também é um errinho de escrito, tá? Porque respectivamente você só usa quando você está relacionando com alguma coisa, né? Então, respectivamente não cabe aqui nessa frase. Então, tá errado. Aqui é só um erro de ortografia, né? Escreveu paralo, né? É paralelo. Isso aqui, gente. O valor da fonte de tensão foi dado pelo professor, na qual o seu valor não precisa. Isso aqui você não precisa descrever o que eu falo lá na aula, tá? Como eu falei para algumas pessoas, o que você tem que descrever no relatório é os seus procedimentos na bancada, não a aula em si. Tá bom? Seguir aqui. Ó, circuito RLC misto. Aí tem minha imagem ilustrativa. Não precisa colocar isso aqui, de imagem ilustrativa. Isso aqui não é um circuito RLC misto. Eu não sei de onde essa pessoa pegou isso aqui, tá? Eu acho que... Realmente eu não entendi, né? RLC misto. Não tem nada a ver, né? Mais uma vez não colocou os valores, né? Por exemplo, R1, R2, R3, as especificações dos componentes, tá bom? De referência, para se orientar.
Aí colocou a fonte, analisando, isso aqui foi só erro de ortografia. Gente, isso aqui, ó, o multímetro não usado na primeira vez não estava totalmente calibrado, então foi usado outro multímetro para analisar o problema. Como o valor do resistor era muito pequeno, a corrente que passava lá era muito alta. Gente, não é passava lá, tá? Passava lá onde? Isso aí é marca de oralidade, tranquilo? Então você não deve escrever isso aqui. Você tem, a linguagem aqui ela é impessoal e formal e técnica, tá bom? Então, como eu falei aqui, né? Não é passava lá. Você poderia ter substituído por a corrente que atravessou o resistor era muito alta. Não que passava lá. A corrente não passa lá. A gente fala isso, mas na hora de escrever, você não escreve passava no resistor ou passava no elemento, né? É muito genérico passar. Aí jogou aqui uma fórmula, ó. O mesmo queimou pela equação proporcional. Aí jogou uma equação que não referenciou no texto. Eu não entendi por que jogou essa equação. Aparentemente não foi usada ela aqui. Não sei por que está aqui, né? Mais uma vez questão de escrita, né? De coerência de conteúdo. Mais uma vez, aí não fez a questão do TVNAN que eu pedi para fazer, né? Não fez nada aqui, basicamente. Não descreveu. Ó, apesar das turbulências, os valores registrados foram bem parecidos, né? Eu não sei que turbulências foram essas, mas mais uma questão da escrita, né? Ó, todos os alunos conseguiram resolver e analisar o circuito, a aula chegou ao fim. Então, vocês não precisam descrever o que aconteceu na aula, tá? Só o que vocês fizeram na sua bancada. E, conclusão, apesar disso, descobriu-se diversas formas de gerar problemas que um circuito... Essa frase ficou totalmente sem nexo, né? Eu não consegui entender nada disso aqui. Descobriu-se diversas formas de gerar problemas. Eu não entendi isso aqui. Bom, ao aplicar uma corrente muito alta, a própria fonte gera um curto-circuito, o que indica que, além de calcular as medidas pelos aparelhos, é interessante calcular também... É interessante calcular também manuscrito. Calcular. Não entendi. Ó, você não calcula medidas, né? Você não calcula medidas. E outra coisa, manuscrito, aqui tá errado, né? Manuscrito significa escrever à mão, né? A pessoa que ela se referiu, na verdade, a calcular analiticamente, matematicamente, né? Não manuscrito. A segunda parte da aula, o que escreveu aqui? Na segunda parte da aula, quando foram colocados os terminais para gerar um curto-circuito, também se precisou de um certo cuidado, pois se o circuito não for equivalente, cara, isso aqui não tem nada a ver também, né? Escreveu nada com nada aqui. A gente colocou um curto-circuito e não entendi nada essa noção. Enfim, foi muito ruim essa conclusão, né? Foi um pouco sem nexo aqui. Vamos partir para outra. Calma, pessoal, que já a gente chega nos relatórios melhores, né? Então vamos lá. Isso aqui. A pessoa esqueceu basicamente de apagar isso aqui do modelo, né? E nem se dá o trabalho de revisar. Isso aí é formatação, né, gente? Fizemos através da lei de Ohm, que é a relação algébrica entre tensão e resistor. Beleza, é uma relação algébrica. Mas cadê essa relação algébrica no texto? Era para ter colocado a equação aqui. Entendeu? É uma relação algébrica e cadê a álgebra, né? Cadê a fórmula? Não tem. Então, tem que colocar as equações, gente. Para fazer as medições, será utilizado o multímetro. Ó, ele falou sobre o multímetro, o voltímetro. Tá bom? Aí falou aqui das características, foi interessante, mas não falou das leis de Kirchhoff, né? Que também a gente usou basicamente. Foi o que a gente usou nas análises aqui. Isso aqui ele apresentou uma marca de oralidade muito, muito grande, né? Ó, é importante ressaltar algo que quase não é falado, mas é muito importante, que é a potência suportada por cada resistor. Isso aqui está muito oral, isso aqui, gente. Você tem que melhorar mais essa escrita, tá? Objetivos estão ok, material utilizado está ok. Vamos lá, vamos passar. Procedimento experimental.
Ó, esqueceu também do ou desenvolvimento, né? Então é para colocar isso aqui, gente. Ó, a leitura do código de cores. Isso aqui você não coloca o link todo, tá? Se você tirar na internet, você só coloca o nome do site ou o nome da matéria, tá bom? Aqui descreveu corretamente, ó, colocou aqui o circuito, foi bom, né? Isso aqui não entendi essa palavra, né? Foi um erro aqui de escrita. Aqui tá tudo ok. Ó, essa unidade aqui, ó, foi trocado o multímetro e agora com o amperímetro funcionando corretamente, o valor da corrente R1 é 13.2 mAh. Eu não sei o que diabo é isso, né? Que unidade é essa? Ele esqueceu aqui. Na verdade, ele aqui não foi um erro, né? Porque ele repetiu nas outras, né? Eu não entendi nada com isso aqui. Porque isso aqui, na verdade, é miliampere-hora. Isso é coisa de... Não entendi nada isso aqui. Enfim. O próximo objetivo é aumentar a tensão gradativamente de 2 em 2 volts e medir a tensão restante no final do circuito. Isso aqui, aumentar a tensão gradativamente. Mas qual tensão? Ele não fala, ele não especifica. É a tensão da fonte, é a tensão do resistor? Onde é essa tensão? Então, você tem que ser bem exatos no que vocês estão falando, tá, gente? No que vocês estão escrevendo, melhor dizendo. E medir a tensão restante no final do circuito. Isso aqui eu não entendi muito bem o que é tensão restante no final de um circuito. É óbvio que eu entendi o que ele quis dizer aqui, mas escreveu da maneira errada, né? Então, por isso que eu peço, pessoal, leiam o livro texto da disciplina, né? Que lá você vê como se descreve um circuito elétrico, o comportamento dele, né? Isso aqui não, conceitualmente está errado. Aqui a tabela. Ó, pessoal, isso aqui, ó, importante. Vocês não cortem tabela assim, tá? Se for preciso, desloquem essa tabela para baixo ou então para cima, se der mais espaço, tá bom? Mas não cortem essa tabela ao meio, porque fica estranho, né? Aqui fica parecendo que é outra coisa, tá bom? Isso aqui é formatação, eu tenho que deixar bem juntinho aqui da tabela. Aqui aqui é o procedimento para esquentar o resistor, né? Isso aqui foi interessante que ele fez. A potência pode ser calculada segundo essa equação. Aí substituindo, né, isso aqui por R, e também não especifica de onde saiu isso aqui, né? É calcular a tensão máxima suportada pelo resistor, que é 15.8. Com esse último objetivo concluído, é encerrada a prática. Quer dizer que o objetivo foi só calcular? Não, né? A gente colocou o resistor sob essa tensão e ficou verificando a temperatura dele, não foi? Aqui ele só descreveu o cálculo e acabou a prática. Então tá incoerente com o que fez no laboratório, né? Ó, mais uma vez, questão da escrita, o conteúdo. E a conclusão. Basicamente, como a maioria, ele não descreveu os aspectos quantitativos. Apenas resumiu o que foi feito no procedimento, tá bom? Passa para a próxima. Pronto, esse aqui é o último da série dos mais que tiveram menores notas, né? O próximo vai ser o dos melhores avaliados aqui. Bem, introdução. A introdução por enquanto tá boa, né? Ele fala aqui, dá uma equação. Para circuitos mais complexos, as leis de Kirchhoff também são indispensáveis. Tá? Isso aqui é uma formatação, né? Mostrar o procedimento. Foi boa essa introdução. Foi um pouco, ela foi pequena por ele ter desenvolvido mais, né? Tinha espaço para isso. Aqui o material, tudo bem. Procedimento, vamos lá. Uma coisa que vocês têm que fazer, né? Aqui ele descreveu corretamente. Qual foi o problema aqui? O problema é que esses valores, pessoal, tudo que ele falou aqui, tá vendo? Ele falou aqui os valores dos resistores, né? E está descrevendo. Tudo isso aqui está descrevendo a extensão nominal dos resistores.
E aqui está descrevendo as leituras de tensão e corrente. No entanto, tudo isso aqui, pessoal, poderia ter se resumido numa tabela, entendeu? Fica muito melhor de ver. Então, qualquer tipo de uma série, se você estiver representando uma série de valores numéricos, de medições, considere colocar numa tabela, porque as tabelas elas servem justamente para isso, para representar de forma mais fácil esses valores aí, entendeu? Então, utilizem tabelas, elas servem para isso, tá bom? Porque aí eu vou ter que, a pessoa tem que ficar lendo tudo isso aqui, que basicamente é só número, né? Se você colocasse uma tabela, né, na mesma hora você via as medições sem nenhum tipo de esforço, tá bom? Então, o problema aqui foi não colocar numa tabela. Qual foi o problema aqui? Interessante, ó. Aqui foi a medição das tensões e correntes. Só que aqui ele só fez medir as tensões e as correntes, mas ele não comentou nada. O procedimento não foi esse. Não foi só medir as tensões, gente. É isso que eu estou falando. É isso que eu bato na tecla sempre. Quando a gente vai para o laboratório, não é só fazer os procedimentos ali. Vocês estão analisando o circuito na prática. E a análise ela tem que ser feita considerando também os valores teóricos. Aqui, acho que ninguém fez isso aqui, né? Ninguém calculou teoricamente os valores. Então, quando você tira as medidas, você tem que comentar a respeito disso, né? Por que você está tirando aquelas medidas? Né? É para provar alguma coisa? Aqui não foi dito nada, né? Como a maioria dos trabalhos anteriores. Não foi feito nenhum comentário. Aqui ele fala sobre a linearidade do circuito, né? Que eu pedi para vocês aumentarem a tensão da fonte gradativamente. Aqui ele escreveu ele plotou um gráfico, tá bom? Mas aqui, percebam, esse gráfico está muito ruim. Por quê? Eu pedi para foi analisar, para provar a linearidade do circuito, foi analisada a variação da tensão no resistor em relação à tensão da fonte. Mas ele não fala como foi feito isso. Ele só diz que foi analisada a variação, mas não diz como foi a variação. Foi de quanto em quanto? Quais são os valores que utilizou? Aí ele só plota um gráfico aqui. Entendeu? Fica totalmente fora de contexto. Eu não sei o que esse gráfico está querendo dizer. Entende? Então, tá vendo como o conteúdo prejudica, né? A tua escrita eu não estou entendendo nada aqui, né? Ele não diz quanto foi a variação, só jogou um gráfico e não dá para tirar nada desse gráfico aqui. E nem comentou, né? Nada. Aqui o equivalente de Thevenin. Cadê? Aqui também não descreveu nada, né? Ele só disse que foi feito o Thevenin, coloca o circuito final, mas não diz como foi o procedimento. Ele não compara o valor obtido, né, no final para comparar e para ver e para comprovar que isso aqui é um equivalente, né? Que esse é o objetivo do circuito Thevenin, é simplificar um circuito. Então a medição resultante ela tem que ser igual à do circuito original. Isso não foi dito aqui. Então é aquela coisa, só descreveu o procedimento, mas não comentou, né? Como é que eu vou saber que vocês aprenderam do procedimento? Né? Nada. E aqui, ó, isso aqui é bem interessante de fazer. Olha o que ele escreve aqui. Ao realizar as medições dos multímetros, valores reais, foi constatada uma leve diferença em relação às resistências nominais. Ele também não explica o porquê, né? Só diz que houve. Então não concluiu nada, só está descrevendo. Os demais resultados para tensão e corrente estavam em conformidade com as resistências e estruturação do circuito, de acordo com o esperado. Além disso, foi comprovada a linearidade de um circuito resistivo por meio da análise da variação de tensão, né? Mas é o que eu escrevi, né? Não foi feito nenhum cálculo analítico no trabalho. Tampouco houve comentário acerca dos resultados. Então, como é que você fez alguma comparação? Não tem com o que comparar. Você não comentou nada no procedimento. Entendeu? Então, não tem como comparar. Se você não fala do que você está esperando, porque você só sabe os valores esperados se você calcular analiticamente. E você não calculou. Então, como é que você está dizendo que o resultado é esperado, né? Então,
E aqui a referência. Pronto. Agora, pessoal, esses 4 últimos trabalhos, né, são os trabalhos que receberam as maiores notas. Só teve alguns erros, na verdade, né, de formatação, mas o conteúdo em si está muito bom. Por isso que eles receberam notas altas, tá? Então, peguem esses trabalhos aqui, esses 4 trabalhos, como um modelo que vocês têm que fazer, o que vocês têm que escrever, tá bom? Esse aqui vai ser um pouco mais rápido, porque eu não vou focar no erro. Então, aqui, a introdução. Ele fala sobre a lei de Ohm. Ó, esse aqui é um errinho, né? Calcularmos, não utilizar a primeira pessoa, tá? Então, ele fala sobre a lei de Ohm. A primeira coisa que a gente fez, não foi? A gente usou a lei de Ohm, bota a equação, ok. Lei de Kirchhoff. Então, ele falou sobre as leis de Kirchhoff, ok. Ó, tá tudo ok. Falou sobre a tensão. Aí falou sobre a equação, ok. Para um resistor, ok. A partir dos conceitos, a prática pode ser realizada. Aí fala sobre o que foi feito na prática. Ó, você vê que essa introdução, apesar dela estar pequena, só pegou uma página, ela tá muito boa, entendeu? Então é isso, gente. Tá bom? Ó, a fundamentação teórica, ela serve justamente para isso, para ela dar o contexto da nossa prática, tá? O que vocês fizeram da bancada tem que estar embasado na teoria, né? A gente está na prática para comprovar a teoria ou refutá-la, né? Quem sabe? Aí colocou aqui os gestores, tá tudo ok. Procedimento experimental foi a leitura do código, né? Aí você, ó, isso aqui pouca gente fez, né? Ixi, eu já denunciei aqui o nome da pessoa, né? Mas mas isso que vai se repetir, né? Então, pronto. Isso aqui foi a Beatriz que fez. Isso aqui você não coloca seu nome, tá? Você coloca autoria própria, ou próprio autor, ou autor, enfim. Você vê que ela descreveu aqui o código de cores, ó. Pouca gente fez isso. Foi um dos primeiros procedimentos que vocês fizeram, né? Ok. Em seguida, montou o circuito da figura 2, ó, o esquemático. Tá ok, ó. A orientação das correntes, isso foi bem feito. Isso aqui, bom. Isso aqui que eu marquei foi o quê? Foi uma redundância, né, de escrita. Por quê? Você não precisa colocar isso aqui, tá, gente? Isso aqui é redundância. Por quê? Identificação dos resistores. Mas isso aqui já é a identificação deles, tá? E outra coisa, tensão obtida com multímetro. Isso aqui também é redundante, porque a própria figura da tabela está dizendo isso. Tensão e correntes experimentais. E o próprio texto também fala. Com o auxílio do multímetro, as tensões e as correntes experimentais de cada resistor foi apresentado na tabela 2. Então isso aqui é redundante. Então não precisa. Só coloca tensão e corrente. E outra coisa, que é uma prática muito boa e muita gente esqueceu disso, né? Quando vocês fizeram uma tabela, quando vocês forem fazer uma tabela, coloquem a unidade em cima, tá, do título da coluna, porque evita de você ficar repetindo nas demais linhas. Então basta você colocar volt ali, ó, tensão barra volt, entendeu? Por exemplo, aqui como eu tô mostrando aqui, ó. Peraí. Mostra aqui. Pronto, ó. Tá em cima aqui da minha cabeça aqui. Ó, tensão, aí você bota o símbolo e corrente, entendeu? Aí fala, descreve bem direitinho as coisas, a tabela tá ok também. Ó, aqui é o circuito de fazer o resistor queimar, né? Através do conceito de potência, pode-se medir a tensão máxima que o resistor seria submetido. Ó, aqui ela faltou falar um pouco sobre os efeitos, né? Ele só fez descrever o cálculo. Tem que falar dos efeitos. Então basicamente foi isso. Cadê? Aqui foi o mesmo erro dos anteriores, né? Ele não discutiu muito os resultados qualitativos na prática. Aqui é sobre a tensão, não é supertensão. Então, no geral, foi bom, tá bom? Não foi lá essas coisas, mas o conteúdo foi bom. Aqui é outro, também recebeu nota muito boa. Aqui é a introdução, fez uma introdução muito boa.
primeira lei de Kirchhoff para a corrente, explica a primeira lei de Kirchhoff, dá aqui o esquemático, né? A lei de Ohm, depois fala aqui sobre o princípio da superposição, fala sobre a grandeza física, né? Que é a potência, que eu falei muito isso aqui no início da aula. A introdução foi muito boa, nada a falar. Procedimento experimental. Aí com base na figura 1, opa, aqui foi um errinho, né? A pessoa esqueceu, aqui não é, é figura 2, né? Figura 2. Tá tudo ok, a tabela está bem representada, volts. Para verificar a linearidade, assim eu esqueci de falar, né? Aqui ela colocou as medições. Acho que não foi feita a medição de corrente porque o multímetro não estava funcionando. Aí para verificar a linearidade, foi aquele procedimento lá de ficar aumentando gradativamente a tensão na fonte, tá bom? Aqui ele explica bem direitinho. Tá aqui a figura, tá vendo os marcadores? Só faltou mesmo colocar os valores na tabela para ser mais preciso, né? Porque aqui eu não tenho muita precisão no gráfico, mas só faltou isso mesmo. Ó, você vê que o gráfico está com os eixos, né? E o nome dos eixos, das grandezas que está representando e a sua unidade. Muita gente esqueceu isso aqui, tá? Tem mais tensão vezes corrente. Você não precisa colocar o título do gráfico, tá bom? Porque a figura, o nome da figura já tem que dizer isso. Você não precisa colocar. Ó, a princípio está tudo ok, né, gente? Você vê aqui, está tudo coerente. Ó, você não tem muito erros aqui não, tá? Descreve aqui detalhadamente, faz os comentários. Então a conclusão ele coloca aqui. Muito pouca gente fez isso, né? Foram os resultados qualitativos, é a comprovação das leis de Kirchhoff. Aqui da malha, comprovou, fez os comentários, né, sobre a tolerância do erro, fez daqui das correntes. Ó, foi muito bom isso aqui, tá? Era para fazer isso aqui na conclusão, tá? Ou então você poderia também fazendo isso aqui lá no procedimento. E na conclusão você só fazia ressaltar isso. Então, isso aqui é um modelo de conclusão bem feito. Confie os resultados, observe as variações. Aqui ele dá um comentário. Ó, esse trabalho foi muito bom, viu? Cumpriu todos os requisitos. Vê que não foi nada demais. Ele apenas cumpriu os requisitos mínimos que eu solicitei para vocês, que é descrever detalhadamente o que vocês fizeram, comentar a respeito disso e fazer as considerações, né? Comparar esses valores com o que diz os teoremas, tá bom? Então, esse relatório foi bom. Vamos agora para o penúltimo, tá, gente? Para a gente encerrar esse vídeo, que eu também tô ficando com sono já. Já tá de madrugada, né? Ó, sumário, vamos lá. Introdução, aqui faltou a página. Aqui ele faz aqui a introdução, falando sobre a associação de resistores, né? Aqui foi um errinho de formatação, porque esses números estão bem maiores. O tamanho da fonte está maior que o do texto. Aqui ele faz sobre as leis de Kirchhoff, colocar as equações, entendeu? Você tem que falar a teoria e colocar as equações que comprovam isso, tá? Tá bom? As duas coisas. Então, falou aqui sobre o circuito Thevenin, colocou uma figura para ilustrar melhor. Tá ótimo isso aqui, tá? Ótimo mesmo. Isso aqui, formatação. Um exemplo que eu falei de formatação que atrapalha a minha leitura, né? Ó, você tem que colocar, pessoal, um espaçamento um pouquinho maior da figura ou da equação para o texto, tá? Porque fica muito junto. Ó, você vê que a fonte está muito perto aqui do texto, dá a impressão de que o texto começa aqui, né? Então, dá sempre um espaço antes. Aqui é a potência, colocou a equação, também dá muito perto, tem que dar um espaçamento maior. E falou sobre o multímetro. Ó, a introdução tá perfeita, tá bom? Falou sobre tudo que a gente fez na prática, a teoria, né? Objetivo, material, ok. Procedimento, tá descrevendo completamente, colocou aqui o circuito esquemático, tá ótimo. Fonte, desenhado pelo autor utilizando o programa Paint. Não precisa disso aqui, tá? Só coloca o próprio autor. Não precisa disso.
Aqui colocou uma tabela mostrando os valores, ó, fica muito melhor. Resistência nominal, resistência experimental. Tá ótimo. O que mais? A foto do circuito. Ó, tudo ok até agora, né? As correntes, aquilo que eu falei, né? Coloque a tensão, tá? Os valores do símbolo no início da coluna. Não precisa de em, é só colocar R1. Aqui ele coloca o resultado das correntes. Aqui ele está falando de um erro que deu na leitura do multímetro, né? Que eu pedi para vocês relatarem também no relatório. Aqui ele explica como foi. Ó, não batem. Aí faz outra consideração aqui. Tá ótimo. O deslize foi só aqui, né? Ó, cálculo de tensões tem que ser escritas no próprio documento, tá, gente? Então, se você for fazer o cálculo analítico, você tem que colocar as equações do Word, tá? Não é colocar um print de equação em manuscrito não, tá bom? Não façam isso. Vamos prosseguir aqui. O deslize dele foi só esse. Mas, é aí que tá. Eu não tirei ponto por causa disso. Porque ele fez até mais do que a maioria das pessoas fizeram. Entendeu? Então, percebam que eu falei que a questão da formatação, eu prezo muito mais pelo conteúdo do que pela formatação. Eu tiro o ponto da formatação quando ela está tão ruim que ela atrapalha a leitura do teu relatório. Entendeu? Ou a minha interpretação dos resultados, dos teus dados, enfim. Mas ele fez muita coisa boa aqui, tá? A conclusão foi muito boa também. Ele fez os comentários. Ó, é importante enfatizar que os cálculos teóricos sempre divergem. Tá vendo? É uma coisa nova que ele trouxe aqui. Foi bom. Foi muito bom. Então, recebeu uma nota bem alta. Tá bom? Não teve muito erro. Foi só isso aqui dos cálculos manuscritos, que não é para fazer. Mas, no geral, tá muito bom. Escreveu, comentou a respeito dos resultados. A introdução foi boa. Então, nota boa. Por fim, temos o último aqui, que eu considero, acho que foi talvez o melhor relatório que eu corrigi. Tá? Vamos lá. A introdução. Aqui ele fala sobre circuitos elétricos, a natureza, fala que pode ser série ou em paralelo e dá um exemplo aqui de uma figura. Tá ótimo. Só cometeu esse deslize aqui, ó, da formatação. Isso aqui é um exemplo que eu falei para vocês, que eu não tiro ponto de formatação, porque assim, no modelo, a formatação, a numeração da equação tem que estar aqui, ó, alinhado à esquerda, à direita. Mas isso aqui não atrapalha a minha análise. Eu sei que... Porque assim, às vezes o pessoal coloca a numeração muito próxima da equação e confunde, né? A gente pensa que a numeração faz parte da equação ou do cálculo. Mas aqui está tudo ok. Mas é só fazer isso aqui. Aqui ele coloca todas as expressões. Está ótimo aqui. Faz as considerações necessárias. Ó, fala sobre o multímetro. Coloca inclusive uma foto do multímetro. Pouca gente fez isso. Tá bom? Foi muito bom isso aqui. Aí fala sobre o circuito Thevenin. Coloca uma figura do equivalente. Tá? A introdução tá ótima, tá? Nada a corrigir aqui. Procedimento. Aqui ele fala sobre o início da prática, quem escolheu os resistores. O que mais? Coloca numa tabela, tá muito boa a tabela também, ó. Valor medido e valor nominal. Foto dos 3 resistores com as suas cores, né? Faz a montagem da protoboard. Ó, descreveu perfeitamente. Aqui por enquanto é só a descrição do circuito. Colocou esquemático e colocou o circuito montado na prática. Tá ótimo, é isso mesmo. Após a montagem do circuito, colocou a fonte de 10 volts e mediu-se o valor da tensão em cada resistor, bem como o valor da corrente, e colocou nessa tabela aqui. Tá ótimo também. Mais uma vez aquela questão da redundância, né, que aconteceu no relatório da Beatriz também. Né? Você não precisa colocar tensão no resistor, porque isso já está implícito aqui nessa primeira coluna. Então é redundante, só coloca tensão e resistor. E aquilo que eu falei novamente, coloca as unidades em cima da coluna.
tá bom? Isso aí não é errado, tá? Isso não quer dizer que esteja errado, mas é uma boa prática, tá bom? Aí vai... ó, pouca gente fez isso. E a pessoa em questão fez, né? Colocou comprovou os cálculos analíticos aliás, analíticos não, né? Ela comprovou que a somatória dos valores obtidos para ver se bate com as leis de Kirchhoff, né? Se está coerente com o resultado esperado. Então calculou aqui, ela fez um cálculo analítico para determinar as correntes que estavam esperando e depois mediu as correntes, né? E vê que está tudo em conformidade. Que a tensão aqui foi o procedimento, né, de ficar aumentando a tensão, ó, colocou os valores numa tabela. Pouca gente fez isso, só colocou o gráfico direto, tá ótimo. Aí colocou aqui o gráfico, tá bom também, tá ótimo. Agora o procedimento de Thevenin, colocou o circuito, fez o equivalente, né, botou a foto do equivalente aqui. Ó, você vê que a pessoa descreveu o procedimento bem detalhado. Primeiramente, como se acha a resistência equivalente e depois como se acha a tensão. E colocou o circuito equivalente no final, mediu a tensão. Ó, você vê que comprovou novamente, né, que o valor é igual ao do circuito anterior. Ó, com o auxílio do multímetro. Você vê que fez uma análise bastante detalhada. É isso que eu quero de vocês, gente. Tá? Então se espelhem nesse relatório aqui. O último procedimento foi verificar a sobrecarga sobre os elementos, em específico o resistor R1. Então montou um circuito, ela calculou, né? Calculou aqui a potência e a tensão, mostrou o circuito e pronto. Tá vendo? Foi bem detalhado, foi bem escrito, fez os comentários pertinentes. Vamos lá para a conclusão. Ó, ao aplicar, ó, você vê que essa conclusão aqui, gente, é perfeita, tá? Ó, ele fala sobre os resultados mesmo. Aplicar a tensão em 10 volts, a corrente que passa pelos resistores R2 e R3 confere com a corrente que passa em R1 comprovando a lei de Ohm. Ok, né? Isso implica que o circuito estava funcionando adequadamente. Aí depois fala sobre a linearidade, né? Que era de se esperar devido ao aumento gradual da tensão. O gráfico também foi linear e crescente. Uma conclusão boa, foi o que a gente viu, né? Em relação ao circuito equivalente, podem ser feitas duas observações. A primeira é que o circuito já era um circuito simples, então essa simplificação não se fazia tão necessária assim, pois se dava para observar o funcionamento desse circuito sem ter muita dificuldade, né? Aí ele fala que mesmo que era simples, a gente pode simplificar mais ainda utilizando esse método. E a segunda observação foi o quê? Fez uma observação bastante perspicaz aqui, tá? Pouca gente fez também. E por fim falou sobre a sobrecarga, né? Só veio elevar a sua temperatura, falou sobre o fenômeno que aconteceu, que também pouca gente falou. Muita gente só fez no máximo descrever a tensão, né? E não falou sobre o efeito do resistor, que foi o aumento da temperatura, que era o objetivo primordial. Então, pessoal, esse relatório aqui ele recebeu a nota máxima, tá bom? E é isso que vocês têm que fazer, gente. É muito simples. Basta vocês prestarem atenção no que eu falei naquele vídeo, tá? Muito erro que vocês cometeram, eu falei explicitamente lá no vídeo, para vocês não cometerem. Sobre a escrita, dê uma lida no livro para vocês melhorarem a escrita. Sobre a questão da formatação, eu sei que muita coisa aqui foi feita na pressa, né? Então, só uma consideração final, né? Então, vocês viram aí, eu mostrei alguns trabalhos. Deu para ter uma ideia do que eu quero que vocês façam. Eu acho que eu consegui transmitir para vocês qual o critério que eu utilizo para correção. Como eu falei, eu envio a correção para vocês dão uma olhada nas observações que eu fiz e qualquer reclamação vocês podem falar comigo que a gente conversa, se acerta, tá bom? Mas, no entanto, foi isso aqui, tá, gente? Eu falei aqui dos relatórios do pessoal da prática, mas muita coisa que eu falei também serve para o pessoal que vai fazer as simulações. Eu ainda vou
marcar a próxima simulação e talvez eu faça outro vídeo, né, falando em específico do pessoal desse trabalho aí, tá certo? Mas por hoje é só, tá bom? Espero que vocês vejam esse vídeo aqui, dêem uma olhada. Ó, gente, não deixem de olhar as anotações que eu fiz, tá bom? É bastante importante para vocês corrigir os erros e lembre-se que eu vou ser bem mais criterioso daqui para frente. Isso aqui foi só digamos, um teste para a gente se habituar, para eu ver mais ou menos qual é de vocês, você ver qual é o meu estilo. E daqui para frente vai ser na real mesmo, né? Então não esperem notas muito altas. Na verdade vocês vão escrever melhor, né? Mas tomem cuidado aí, tá? E não deixem para a última hora, porque aí acarreta muito mais erros, tá bom? Então por hoje é só. Até aula prática, ou se tudo der certo até o final do período, né? A gente tem alguma aula aí presencial, tá bom? Aqui.